Olá! Sejam bem-vindos à entrevista com a historiadora da arte e professora do programa de pós-graduação em artes visuais e da Escola de Belas Artes da UFRJ, Cláudia Oliveira. Esta é a primeira entrevista de um grupo de conversas com artistas e pesquisadoras elaboradas para o Mês das Mulheres, agora em março, no Museu Dom João VI. Eu sou Luísa. E eu sou Flora, e nós fazemos parte do projeto de extensão Museu Dom João VI, um museu fechado de braços abertos. Antes de começarmos a entrevista, faremos uma pequena introdução contextualizando as publicações anteriores. No período do Brasil monárquico, a Academia Imperial de Belas Artes ocupava um lugar de destaque no cenário artístico da capital do Império, o Rio de Janeiro, e era responsável pela formação de arquitetos, pintores, escultores e gravadores. O emprego do gênero masculino no plural não é aqui apenas uma questão gramatical, mas um indicativo de que o acesso à formação era vedada às mulheres. A academia também organizava o principal evento artístico da corte, a Exposição Geral de Belas Artes. Ao contrário da formação, nessas exposições era permitida a participação feminina. Contudo, como abordamos nas primeiras postagens desse mês, a tais mulheres era atribuído o adjetivo amadoras e não artistas. Embora o termo amador fosse empregado na academia para designar os alunos que se inscreviam nos cursos livres, este designativo, quando empregado, por exemplo, pela crítica de arte do período, para referir-se às mulheres que participavam das exposições, ganhava outras camadas de significado, que contribuía para diferenciar e inferiorizar a produção feita por elas. Foi apenas no regime republicano, mais precisamente em 1892, com a aprovação de Código de Disposição sobre o Ensino Superior, que as mulheres tiveram acesso à formação ofertada pela academia, então denominada Escola Nacional de Belas Artes. Inicialmente, por uma série de questões, essas mulheres conseguiam matricular-se apenas nos cursos livres, e suas produções e biografias são pouco ou nada conhecidas atualmente. Como homenagem a ela, fizemos um levantamento de seus nomes no arquivo histórico da EBA, e publicamos em uma de nossas postagens nesse mês da mulher. Progressivamente, na passagem do século XIX para o século XX, um número crescente de mulheres matriculou-se nos cursos livres e também nas formações artísticas ofertadas pela escola, como, por exemplo, Julieta de França, aluna de escultura no final do século XIX, nossa personagem que ilustra a programação deste mês, e Angelina Agostini, aluna do curso de pintura na primeira década do século XX, sobre quem já apresentamos uma obra em nosso último post, e também conversaremos um pouco sobre ela com a professora Cláudia Oliveira. Agora vamos passar a palavra para a professora Cláudia Oliveira, para que ela se apresente, e antes de tudo, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade e presença conosco, professora. Muito obrigada, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao Museu Dom João VI e ao projeto Mês das Mulheres, né, que me possibilita apresentar, então, aqui parte da minha pesquisa sobre a pintora Angelina Agostini, que nasceu em 1888 no Rio de Janeiro e faleceu em 1984 também no Rio de Janeiro. A história da pintora Angelina Agostini, ela ficou oculta durante praticamente até a minha pesquisa, o início da minha pesquisa, né? Foi uma pintora extremamente importante. Eu devo dizer que eu estou aqui na Universidade do Porto fazendo um pós-doutorado justamente, né, com a intenção de coletar material para poder, enfim, concluir, né, a pesquisa, não é, verificando, sobretudo, o período em que ela viveu aqui na Europa. Ela viveu na Europa entre 1914, fins de 1914, e
até 1929, quando ela retorna ao Brasil. E, bom, eu gostaria de começar falando sobre a pintora Angelina Agostini, né, a partir do modo como eu cheguei até ela, que eu acho que é um caminho bastante importante para o estudo das mulheres em geral, né? Bom, eu sou professora, dentre as disciplinas que eu dou na graduação de História da Arte, na Escola de Belas Artes, eu sou professora de metodologia da pesquisa. E quando essa disciplina é ofertada no primeiro semestre do curso, então os alunos, quando chegam, não é, eles não têm muita ideia, ou praticamente nenhuma ideia, sobre o que eles vão desenvolver no TCC, que, enfim, vai se dar 4 anos depois, né? Então, uma das minhas atividades, uma das minhas principais atividades que eu resolvi fazer, né, é levá-los aos museus do Rio de Janeiro e apresentar as obras de artistas, né, e as telas, e falar sobre elas, e assim, criar uma intimidade entre os alunos, né, os estudantes, não é, e as telas, e a arte, não é, produzida em vários períodos da história do Brasil, né? Bom, um dos museus que eu levo os alunos semestralmente é o Museu Nacional de Belas Artes, né? Bom, o Museu Nacional de Belas Artes, como vocês sabem, ele é dividido em 2 galerias, na Galeria do século XIX, né, onde estão as obras que foram produzidas pelos artistas da AIBA, né, e a Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, onde estão telas de pintores que não necessariamente saíram da EMBA, mas, enfim, são pintores, né, considerados contemporâneos e modernos na visão dos curadores do Museu Nacional de Belas Artes. Bom, eu cheguei, as minhas primeiras idas ao museu, né, então, apresentando as telas, não é? Eis que eu chego na Galeria de Arte Moderna e Contemporânea e eu me dou conta de que, antes de entrar propriamente, né, no que é considerado pela crítica e vamos dizer assim, pelo cânone da história da arte brasileira, né, o que é considerado moderno e contemporâneo, tem uma sala, uma antessala. E nessa antessala, não é, estão agrupadas todas as telas, não é, de professores e ex-alunos da EMBA. Né? Eu já achei meio estranha aquela sala que parecia um não lugar, né? Porque não tem nenhuma referência ali sobre que período que telas são aquelas, não é, quem são aqueles artistas, não é, enfim. E aí, andando por essa sala, não é, eu verifiquei, eu então cheguei à tela Vaidade, de Angelina Agostini, né, que é uma tela que está assim num cantinho da sala, completamente invisível, sem luz, sem nada, né, nenhuma indicação de que aquela tela é a única tela presente naquela sala que ganhou o prêmio de viagem. Né? Bom, eu achei muito estranho aquilo, né? E quando eu olhei a tela, eu já achei a tela muito interessante, e a gente vai falar aqui sobre a tela, né? E verifiquei que Angelina era filha de Abigail de Andrade, né? Pintora que eu já tinha trabalhado, né?
que também a socióloga Ana Paula Simeone também trabalhou com a pintora Abigail de Andrade, e também uma ex-aluna da EBA, a Miriam de Oliveira, que também fez uma dissertação, né, sobre a pintora, talvez o primeiro trabalho sobre, talvez não, é o primeiro trabalho sobre a pintora Abigail de Andrade, que, portanto, foi mãe de Angelina Agostini, né, e com Ângela Agostini, né, ela foi, vamos dizer, ela foi companheira de Ângela Agostini, né? A gente sabe da história de Abigail de Andrade, Ângela Agostini. Ângela Agostini era casado na época em que Abigail de Andrade se envolveu com Ângela Agostini, engravidou de Ângela Agostini, não é? Quando então nasce Angelina Agostini, em 1888. Imaginem o que, não é? O que era, né, para a sociedade carioca, não é, de final do século XIX, uma mulher engravidar sem estar casada, de um homem casado, não é, que era um crítico à escravidão, era pró-republicano, pró-republicanismo, né? Ou seja, um homem muito controverso, com muitos inimigos na elite, não é? Porque essa elite era uma elite cafeeira e, portanto, era uma elite que ele criticava extremamente na revista Ilustrada, né, revista de propriedade dele, e eis que ele se envolve com a filha, não é, de um homem proveniente da cidade de Vassouras, que era justamente o centro da elite cafeeira da época. Então, isso gerou um grande escândalo, não é? E segundo o depoimento da dona Mariana Alvim, já falecida, não é? Uma das razões pelas quais o Ângelo Agostini saiu do Brasil, não é? Teria sido justamente para proteger a Abigail de Andrade, não é? De tudo o que ela estava vivendo, o que eles estavam vivendo naquele momento, não é? Em função do relacionamento deles, né? Bem, então, voltando aqui ao Museu Nacional de Belas Artes e a localização da tela, né? Aquilo começou, eu comecei a unir vários pontos, né, da localização da tela, desse lado obscuro que a tela, né, estava dentro da sala, né, porque se vocês imaginarem a sala, vocês já estiveram lá, certamente, mas para quem não esteve, né, logo que o espectador entra na sala, ele se depara com uma tela de grandes proporções da pintora Georgina de Albuquerque. Eu acho que é Dia de Verão, eu não me lembro, porque são duas telas que ela tem nessa sala, né? E essa tela dela, de grandes proporções, é ladeada, assim, por telas de outros pintores homens, né? E a única outra tela de pintora mulher, então, é essa da Angelina, que está nesse cantinho completamente obscurecido. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Uma tela que ganhou prêmio, está num lugar completamente invisibilizado, sem nenhuma informação, não é? Então, eu comecei a estudar a Angelina Agostini, né? E aí eu pedi uma entrevista com a curadora da sala, né? Bom, primeiro eu perguntei para a curadora da sala a localização daquela sala, porque, afinal de contas, ali naquela sala, não é, estão as telas dos artistas, não é, da EMBA, e o prédio do Museu Nacional de Belas Artes foi construído para, não é, justamente receber a Escola Nacional de Belas Artes. Né? Então, quer dizer, para mim, na minha perspectiva, não é, aquela sala, aquelas telas deveriam estar ocupando um outro lugar dentro do museu, não é? Dada a história das telas do prédio e da escola, não é?
quer dizer, o museu só foi construído, enfim, só foi criado na década de 30 por Vargas, né, pelo presidente Getúlio Vargas. Então, a Escola Nacional de Belas Artes, ela ocupava um papel fundamental, né, na vida intelectual, artística, da capital federal, na Primeira República, sobretudo no início do século XX, né, nos anos de 1900 a 1910 e de 1910 a 1920. Bom, eis que a curadora me responde: esta é uma sala de passagem. Aí eu falei, bom, sala de passagem é uma sala de ligação entre o século XIX e o século XX. Eu disse, bem, mas já são telas do século XX? Enfim, eu não vou entrar aqui em pormenores, mas o fato é que aquela sala é considerada, da perspectiva curatorial, uma sala de passagem. Quer dizer, na verdade, a gente pode entender que é um não lugar, né? Passagem é um não lugar, né? Bem, e aí, na sequência, eu perguntei a ela por que a tela da Angelina Agostini, a única tela que estava, que foi premiada, não é? Estava naquele lugar completamente invisibilizada, né? E sem luz, sem informação, porque ela não estava num lugar que, enfim, não é, que oferecesse ao espectador informações não só da pintura, mas da pintora, da importância da pintura, do que significou para uma mulher ganhar um prêmio, não é, na década de 10, não é? Quando as mulheres já, aí, né, você estava falando da categoria amadoras, nesse momento já elas já não são mais tão vistas assim pela crítica de arte, que a gente pode consultar nos jornais, né, na imprensa da época. Elas já começam a ser nomeadas como artistas, muito embora ainda hajam algumas críticas que ainda se refiram à categoria amadoras, mas muito pouco. Elas já começam a ser nomeadas como artistas, mulheres artistas, nossas primeiras artistas, vamos dizer assim, né? Em geral, elas aparecem dessa maneira. Então, quando eu coloquei essa pergunta para a curadora, eu não tive resposta também, né? Mas então foi a partir daí, dessas não respostas, do entendimento de que aquela sala ocupava um não lugar, não é? Do ocultamento da tela, não é? E da própria, como a gente vai ver aqui mais para frente, o próprio ocultamento da mãe, né, da Abigail de Andrade, né? Eu comecei a perceber que aquilo ali tudo fazia uma relação, estava relacionado de alguma maneira, não é? E que, evidentemente, né, ela me dizia que, inclusive, né, a curadoria partia, não é, de uma, vamos dizer assim, de uma perspectiva da história da arte no Brasil, que eu não entendi muito bem, mas, enfim, não é? É assim que as mulheres também são catalogadas, se você, não é, pesquisar, não é, as enciclopédias ou sobre história da arte no Brasil, você vai ver que elas aparecem lá, né, com uma pequena biografiazinha desse tamaninho, quase só dizendo onde nasceram, onde morreram e nada mais, né? Angelina Agostini um pouquinho mais, justamente porque é filha de Ângelo Agostini, e também devo dizer que em vários desses dicionários ela ainda continua a aparecer somente como filha de Ângelo Agostini, né? E não como filha de Abigail de Andrade, da pintora Abigail de Andrade, do artista caricaturista Ângelo Agostini. Então, foi a partir desse quadro assim bastante complexo do lugar da tela e, por consequência, da mulher Angelina Agostini,
né? Naquele espaço de exposição é que, então, eu comecei a iniciar a minha pesquisa. Foi assim, né, eu diria, o pontapé inicial para a pesquisa foi a tentativa de responder essas questões que se colocavam, que para mim eram absolutamente inapropriadas, entendeu? Seja do ponto de vista, não é mesmo, até curatorial, de apresentação das telas, né, de como as telas estão expostas, do lugar em que as telas estão, não é? Que eu comecei a, então, trabalhar com a Angelina Agostini. Bom, então, só para concluir, né, eu queria dizer, então, que eu comecei a trabalhar essa tela por estas razões e pensando, não é, partindo dessa perspectiva, não é, de que, então, eu tinha como propósito começar a questionar o cânone sobre, não é, o lugar dessa mulher que foi a primeira artista a ganhar um prêmio de viagem, não é? E a sua total, vamos dizer assim, não localização, ou seja, a sua total invisibilidade, seja nos próprios estudos da história da arte e mesmo no espaço expositorial. Muito obrigada, professora Cláudia. Agora a gente vai prosseguir na entrevista. A Luísa tem algumas perguntas para a senhora. Como era o ambiente de formação na Escola Nacional de Belas Artes para as mulheres e os possíveis campos de atuação artística no Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX? Quais eram os desafios e limitações para mulheres que desejavam ser artistas? Essas primeiras, a partir dessas primeiras perguntas, né, que eu acabei de colocar para vocês, e dessas informações e constatações, né, eu quero enfatizar aqui, não é, que o meu ponto de partida para analisar essas mulheres, não é, parte das metodologias e das epistemologias criadas pela história social da arte feminista, né? Vamos dizer assim, quer dizer, a pergunta inicial, ou a perspectiva inicial, não é, de uma historiadora da arte social feminista é buscar, não é, localizar tanto a mulher quanto a artista no social, entendeu? Qual é o seu lugar na sociedade que a artista pertenceu, o seu tempo, a cultura daquele tempo, né? Bom, então, como diz, vamos dizer, a crítica literária Heloísa Buarque de Holanda, uma das primeiras a trabalhar nessa perspectiva no Brasil, não é, seguindo as historiadoras sociais feministas, como Joan Scott, que é uma historiadora americana, e a própria Michelle Perrault, que é uma historiadora francesa, não é? E historiadoras como Griselda Pollock, né, e Linda Nochlin, que são, a Griselda Pollock é inglesa, Linda Nochlin é americana, né? Nós não podemos iniciar qualquer estudo sobre a mulher sem antes posicioná-la ou situá-la, usando aí as palavras da filósofa Simone de Beauvoir, que eu vou falar um pouquinho depois sobre ela, não é? No social, né? Por quê? Porque a mulher, ela não é uma entidade abstrata, né? E aqui, então,
quer dizer, surge uma outra pergunta: por que a mulher sempre foi representada como uma abstração na arte e não como um indivíduo, né? Então, as conclusões que os estudos feministas chegam, né, têm chegado e têm procurado mostrar, é que a mulher ocupou sempre um lugar de território do masculino, território entendido como propriedade, né? O que então a posicionou historicamente, não é, como um sujeito sem fala, que é o que a gente entende, então, como a mulher amadora, o indivíduo de a segunda classe, não é? É uma noção que vem sendo muito desenvolvida, sobretudo no campo da antropologia, e no Brasil, a antropóloga Rita Segato, que é uma antropóloga social, uma antropóloga feminista, decolonial, argentina, mas que é professora da UNB, diz, né, que esse lugar da mulher na sociedade, nas sociedades latino-americanas, né, quer dizer, a mulher não é só território do ponto de vista sexual, mas material, não é? Ou seja, o seu marido, ele é o proprietário não só da mulher, assim como ele é proprietário das suas terras, nesse momento, ou em momentos prévios, né, dos seus escravos, do seu território, né? Então, quer dizer, vários campos, quer dizer, a antropologia tem mostrado, né, esse caráter patriarcal da sociedade brasileira desde o período colonial, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão, até porque essa discussão, ela é um tema mais amplo para ser discutido, deve ser discutido mais detalhadamente e foge à pergunta. Mas o que eu quero dizer, para responder a pergunta de vocês, né, é que essas mulheres artistas que participavam dos salões e que estudavam na EMBA, não necessariamente as que participavam de salões eram estudantes da EMBA, haviam mulheres de vários estados do Brasil, né, ou cidades que não eram só o Rio de Janeiro, né, elas não podem ser vistas ou analisadas fora desse padrão histórico que eu venho aqui discorrendo, né, no qual elas estavam inseridas, né, porque ser artista de segunda classe, né, ou ser uma amadora, né, era o lugar que era dado a elas, né? E, sobretudo, no final do XIX, no início do século XX, né, é um lugar que era dado a elas, assim como era dado ao negro, como era dado ao indígena, né? Ou seja, ao que não era o homem branco, vamos dizer assim, né, de elite, né? Então, todas as artistas, eu acredito, não é? Se fossem elas estudantes da EMBA ou fossem elas apenas expositoras, né, elas já se assumiam como um indivíduo de segunda classe, né? Uma vez que esse era o local, a posição social que era dada a elas como indivíduo e ponto, né? Então, como é que elas se moviam, né, nesse mundo, né, nesse local que já era reservado a elas socialmente, né? E aqui eu costumo utilizar um conceito da professora Heloísa Buarque de Holanda, quando ela curou uma exposição de artistas mulheres em São Paulo, em 2006, junto com o curador e crítico de arte Paulo Heckenhoff. Ela criou o conceito de manobras, que é o conceito que eu utilizo nos meus trabalhos, né, que ela diz, né, as mulheres sempre se utilizaram de manobras,
manobras grandes ou pequenas, mas sempre manobras radicais. Não é? Então, as manobras eram o que as mulheres tentavam fazer, né? E, aliás, elas vêm fazendo, né, até os dias de hoje, né, confirmado até em entrevistas, por exemplo, que eu tenho visto, muitas delas, da filósofa Djamila Ribeiro, né, ao falar que as mulheres, né, vivem fazendo manobras, né, no mundo majoritariamente masculino, não é? Até hoje. Bom, mas então, que manobras, né, essas mulheres artistas utilizavam naquele momento? Ou seja, vamos falar aqui da primeira década do século XX, né? De 1900 a 1910, e de 1910 até 1930, vamos dizer assim. Eu estou falando aqui das mulheres cariocas, então, das artistas cariocas, né? Porque aí nós temos Tarsila do Amaral, que já é uma outra, né? Quer dizer, ela se utiliza de outras manobras, mas no fim ao cabo acabam sendo manobras muito parecidas, como vocês vão ver que eu vou dizer aqui. Eu tendo a entender, não é, que a primeira dessas manobras, evidentemente, tem a ver com a expertise, a técnica, né, que era um critério, enfim, extremamente importante para qualquer artista, né, o domínio da técnica, né. Mas a outra manobra que eu acho que eu tendo a concluir, ainda estou em processo de estudo, evidentemente, sobre isso, mas que eu tendo a entender que elas se utilizavam, era a manobra de filiação. E essa manobra de filiação, eu não me refiro só ao grau de parentesco, como, por exemplo, Angelina Agostini, que era filha de Ângelo Agostini, veja bem, ela não era filha de Abigail de Andrade, porque ninguém dizia, mas ela era filha sempre, até ela viver, até ela morrer, não é? Ela sempre, os jornais se referiam a Angelina Agostini como filha do grande mestre Ângelo Agostini, não é? Então, nós vemos aí uma filiação por parentesco, né? Depois há um outro tipo de filiação, que também é um parentesco, mas já é também um outro tipo de manobra, que é justamente, não é, o casamento e a mudança do nome, né? A gente pode, por exemplo, pensar aqui como exemplo a Georgina de Albuquerque, mas há outras. Georgina de Albuquerque, quando vai estudar no Rio de Janeiro, ela se casa com o Lucílio de Albuquerque. O Albuquerque é do Lucílio, não é da Georgina, ok? O Lucílio já era um pintor bastante conhecido, não é? Inclusive ganhou o prêmio de viagem em 1906, não é? Que possibilitou, não é, justamente a Georgina de Albuquerque, por já estar casada com o Lucílio, a ir estudar na Europa. Não é? A Georgina não foi para a Europa porque ela ganhou um prêmio de viagem, ela foi, veja bem, não estou desmerecendo absolutamente Georgina de Albuquerque, estou apenas localizando, né? Então, quer dizer, Georgina foi para a Europa porque ela estava casada com Lucílio, que naquela época ganhou uma bolsa de estudos para ir estudar na Europa, e por isso ela consegue ir estudar na Europa e desenvolver a sua carreira. Não que depois Georgina não ganhe asas próprias, né? E Georgina, por exemplo, é a primeira mulher, vamos dizer assim, artista a se institucionalizar, né? Na medida em que ela entra para a EMBA, se torna professora, depois é a primeira diretora, né? Então ela se institucionaliza profissionalmente,
né? Então, quer dizer, isso tem toda aí uma significação muito importante, mas eu estou falando aqui do iniciozinho do século, né? Porque isso, Georgina vai entrar para a EMBA no final dos anos 20, né, em torno, acho que é 1928 ou 29, que ela entra, ela faz um concurso para a EMBA e entra, né, como professora da EMBA, e depois, acho que na década de 40, se não me engano, ela se torna, então, a diretora da escola. Então, quer dizer, a primeira filiação seria essa, hereditariedade, depois tem uma filiação que é aí por casamento, não é? Que é a utilização do nome do marido, quer dizer, então, aí, né, já é o casal, não é? Vira a entidade casal, não é a entidade mulher solteira, como, por exemplo, nós vamos ver outros exemplos, além da Angelina, a própria Silvia Meyer, nunca se casou, é o que também é meu objeto de estudo. Ela nunca se casou, ela nunca quis se casar, ela nunca quis se unir a ninguém. Então, matrimonialmente falando, né? Então, que já posiciona a mulher numa outra situação, ok? Então, quer dizer, bem, e a terceira forma de filiação que eu consigo vislumbrar, não é? É justamente se filiar aos mestres e aos ateliês, não é? Ser pupila de um artista renomado, como um Bernardelli, que inclusive tinha, não é, o seu ateliê, ele abriu o seu ateliê em Copacabana com várias pintoras, algumas fizeram sucesso é uma palavra que eu não gosto muito, mas assim, enfim, que apareceram na crítica, não é, no seu tempo, que hoje em dia estão invisibilizadas, como, por exemplo, a Silvia Meyer, não é, que foi aluna não só foi aluna do Bernardelli, como a Angelina também, mas, inclusive, trabalhou na escolinha do Bernardelli, na década de 20. Né? Então, quer dizer, então, para concluir essa primeira pergunta, né, as artistas, elas tinham que se utilizar dessas várias manobras para poder adentrar esse campo masculino, não é? Majoritariamente masculino, que era o campo da arte no início do século XX, no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, capital federal. Muito obrigada, professora Cláudia. A gente vai conversar agora um pouquinho mais sobre isso, mas a partir de um outro projeto de pesquisa que você fez, lá em 2006, que se intitula Revistas Ilustradas, Representação da Modernidade Carioca, Fonfon Selecta para Todos. Você pode nos falar um pouco sobre essas revistas e a relação com o campo artístico e como as mulheres artistas eram representadas e qual era o teor das críticas a elas feitas nesse período? Sim. Bom, esse foi o meu trabalho de doutorado, né? Foi a minha tese de doutorado, que eu defendi no Instituto de História, no IFIX, sob a orientação do professor Afonso Carlos Marques dos Santos, já falecido, não é? E que eu até trabalhava com a ideia de modernidade carioca, o que é um conceito que hoje em dia eu já revejo, né? Já não entendo muito esse momento, né? Porque eu trabalhava a Primeira República, ou seja, pensar em modernidade carioca na Primeira República, quer dizer, nos 30 primeiros anos do século XX, é extremamente complexo, coisa que, inclusive, na época, o próprio Afonso já me alertava para isso, né? Uma cidade, um país que tinha acabado de sair da escravidão, né? Quer dizer, como é que a gente pensa essa questão da modernidade, da modernização, né? E do próprio
pensar mesmo numa sociedade liberal, quer dizer, como é que essas questões se apresentavam, enfim. Hoje em dia eu entendo mais o que ele queria dizer na época, e eu já meio que revejo essa categoria, mas esse conceito. Mas sim, em relação à representação das mulheres artistas na imprensa carioca, eu posso dizer que elas tinham um enorme espaço na imprensa. Enorme, eu fiquei assim impressionada quando eu comecei a fazer o levantamento sobre Angelina. Eu fiquei impressionada com o que eu encontrava, e inclusive assim eu fiz toda uma relação de pintoras, né, que eu não conhecia, né, que expunham nos salões, né, e que apareciam nas revistas, né? Que era impressionante, que a gente não tem ideia do número, não é? Da quantidade delas, não é? A gente pensa assim, que, não, é Angelina, é Georgina, não, era uma miríade de mulheres, não é? Que são nada contempladas, nada conhecidas, né? Então, elas tinham um espaço enorme e, em geral, como eu já falei para vocês, elas apareciam, assim, em reportagens com grandes títulos, assim, as conquistas de nossas pintoras artistas, de nossas artistas, ou a conquista de nossas pintoras, né? Assim, mostrando como as mulheres, não é, estavam adentrando o espaço das artes, né? Por exemplo, quando a Angelina ganhou o prêmio em 1913, nossa, ela foi assim, eu acho que praticamente toda a imprensa carioca cobriu, falou do prêmio da Angelina Agostini, né? Desde, por exemplo, um crítico feito Mário Pederneiras, né? Até entrevistas para revistas femininas e feministas, não é, que ressaltava as conquistas femininas, né? Ela foi tema, por exemplo, de uma de uma crônica muito linda da poeta feminista Juca Machado, né? O próprio Adalberto de Matos, não é, que foi crítico de arte da revista Para Todos na década de 20, né? Tema tratado na tese de doutorado do João Vitor Brancato, né? O Adalberto não só falava das pintoras, das conquistas das pintoras, mas também ele mostrava como elas começavam a aparecer na década de 20, e uma coisa muito interessante que também eu estou trabalhando, né, que é a organização dos primeiros salões de artes femininos, de mulheres, que elas mesmas organizavam, que é uma coisa muito interessante que eu estou trabalhando e que eu pretendo apresentar nessa pesquisa, como parte dessa pesquisa, né, esses primeiros salões que começam lá na década de 20, né? Então, o Adalberto fazia a crítica desses salões, né, e mostravam as pintoras novas naquele momento. Por exemplo, na década de 20, uma pintora que tinha muita visibilidade era justamente a Silvia Meyer, a pintora Silvia Meyer, né, que aparecia como uma pintora proeminente naquele cenário, né, naquela cena política, ou naquela cena artística, até porque a Silvia Meyer era cunhada do Mário Pederneiras. Né? Então, a Silvia Meyer tinha toda uma inserção no grupo, na imprensa, via o Mário Pederneiras, mas não só porque ela era cunhada do Mário Pederneiras, mas, por exemplo, a Silvia Meyer foi caricaturista também. A Silvia Meyer expôs em salões de caricaturistas, que é uma coisa, assim, muito rara, não é? Naquele momento, só a caricaturista Nair de Tefé expunha nos salões de caricaturistas homens, né? Não, a Silvia Meyer ela era caricaturista também e foi caricaturizada também, né? Tem até uma caricatura dela muito interessante,
agora eu não me lembro bem em que revista, mas que eu tenho, e ela já era uma mulher também muito interessante para o seu tempo. Na década de 10, por exemplo, ela já usava cabelo à la garçonne, curtinho, sabe? Já tinha todo uma aparência, né? Tinha uma indumentária bastante moderna. Aliás, Angelina Agostini também tinha uma indumentária bastante moderna, embora ela fosse muito sóbria, não é? Ela, nas poucas imagens de Angelina Agostini, né? Mas assim, ela usava roupas pretas, botina, chapéu à la Sarah Bernard, né? Ou seja, era assim uma indumentária, a indumentária da mulher que trabalha fora, da mulher, vamos dizer, emancipada, né? Se você olhar, por exemplo, na indumentária das mulheres inglesas, londrinas, parisienses, nova-iorquinas, era muito aquele estilo, não é? Aquela saia em travê, com uma jaqueta longa, escura, sem nenhum adorno, né? Muito diferente de Silvia Meyer. Vocês têm aí até uma imagem, vocês podem comparar as duas, né? É muito interessante, e as duas, inclusive, eram colegas e amigas, né? Então, quer dizer, as mulheres, elas tinham espaço na mídia, né? Ou na mídia, na imprensa da época, né? Elas, como eu disse a vocês, na década de 20, elas já começam a organizar os seus próprios salões femininos, né? E esses salões vão ganhando cada vez mais força e espaço, até porque muitas delas, como a própria Silvia Meyer, vai se juntando com o movimento feminista, aí já de Berta Lutz, né? E, então, elas vão, então, já se unindo, fazendo, assim, uma pequena ideia de irmandade, né? Assim, de mulheres artistas. Seu atual projeto de pesquisa, intitulado Projeto de Pesquisa Angelina Agostini, a consagração da artista no Salão de Belas Artes em 1913, discute a trajetória de Angelina Agostini como pintora e como jovem mulher no Rio de Janeiro na década de 1910. Você poderia falar um pouco sobre a biografia e carreira desta artista? Sim, Angelina Agostini, vamos dizer, é uma personagem, vamos dizer assim, né? Extremamente complexa. É impressionante, realmente é muito interessante trabalhar assim com uma mulher complexa. Bom, Angelina Agostini utilizou de inúmeras manobras, né? Como eu já anunciei antes, né? E como eu já falei, eu estou aqui justamente no meu pós-doc vendo como é que ela foi utilizando essas manobras, como é que ela foi, né, se movendo nesse campo, né? Mas sobre o que eu já levantei, porque essa parte vocês vão saber depois, quando eu voltar. Então, mas o que eu já levantei, que é o que eu posso falar aqui para vocês, né? E aí eu gostaria também de fazer uma ressalva que eu não tive acesso à documentação dela no Museu Nacional de Belas Artes, por razões burocráticas. Eu enviei, enfim, inúmeras cartas para a direção do museu desde outubro de 2019, mas até o advento da pandemia, em março de 2020, eu não tinha conseguido ainda a permissão para entrada no arquivo histórico do museu? No arquivo histórico, exatamente, no arquivo histórico. Eu não tive acesso, não consegui
ter acesso. Então, o único acesso que eu tive foi justamente os documentos do Museu Dom João VI, e aí eu quero agradecer, assim, muito mesmo ao Alberto, que me ajudou, a professora Sônia, né, que me ajudaram a entrar ali no online, no museu online, e poder chegar, não é, às atas, e, enfim, a toda a documentação que o museu tem, né, sobre a Angelina Agostini. Também queria agradecer muito o MARGS, Museu do Rio Grande do Sul, que também tem alguns desenhos de Angelina Agostini, e também alguns colecionadores particulares, que eu consegui encontrar algumas telas dela, né, que são desconhecidas, e que eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas depois. Enfim, e dizer, então, que Angelina, primeiro, ela foi criada muito só, né? Ela viveu em Paris durante 6 anos. Nos primeiros 4 anos, ela viveu com o Ângelo Agostini e uma Nourrice, né? Depois, o Ângelo Agostini, depois de quando ela tinha 4 anos, o Ângelo Agostini retorna para o Brasil. E então ela fica em Paris, não é? Sob a guarda, vamos dizer assim, da pintora Diana Dampt. A pintora Diana Dampt era uma pintora argentina que veio para o Brasil na década de 1880 e conheceu o Ângelo Agostini e expôs também no Salão de 1886, junto com Abigail de Andrade. E o Museu Nacional de Belas Artes tem esta tela da Diana Dampt, essa tela que ela expôs em 1886. Então, quando o Ângelo vem para o Rio de Janeiro, que a Angelina fica em Paris, ela fica, então, sob a guarda da Diana Dampt. É a Diana Dampt, né, que depois, enfim, de expor no Salão de 86, a Diana vai para Paris, e em Paris ela se casa com o escultor Art Nouveau, belga, muito conhecido, Jean Dampt. Então, esse sobrenome dela também, Dampt, é do marido. Eu não consegui ainda levantar o sobrenome dela antes do casamento, né? Então, ela fica com esse casal, né? Lembrando aqui que a Diana Dampt foi justamente, e o Jean Dampt foram muito amigos de Abigail e Ângelo quando eles estavam em Paris. Inclusive, há um quadro, uma tela, em que aparece a Abigail pintando eu não tenho essa tela comigo, senão eu teria mandado para vocês, mas não, a imagem da tela eu não tenho comigo, mas que aparece a Abigail pintando um modelo nu e o Ângelo olhando, e um casal ao lado. Esse casal ao lado é a Diana Dampt e o Jean Dampt, né? Então, a Angelina fica com eles, não é? E aí ela retorna para o Brasil, né, aos 6 anos, e aí quando ela retorna para o Brasil, ela vai viver com o Ângelo Agostini, que nesse momento vivia na casa da filha, da Laura Alvim, que era sua filha, que era filha dele do seu primeiro casamento. Aí que nesse momento era casada com o médico Álvaro Alvim, né? E eles construíram o que na época era considerado, né, um bungalô em Ipanema, onde atualmente é o Centro Cultural Laura Alvim,
né, que é bastante diferente da casa que eles construíram. Então, aquela casa ali era uma das poucas casas que existiam na Avenida Vieira Soto, que nem tinha Avenida Vieira Soto, nem nada disso, né? Então, ela vai viver na casa dessa meia-irmã, né, junto com o Ângelo Agostini. E aí ela é educada pelo Ângelo Agostini. E aí eu fiquei pensando, mas, meu Deus, por que a Angelina não foi para a escola? Assim, por que ela foi educada pelo pai? Né? Nesse momento, a gente já tinha no Rio de Janeiro 2 escolas para meninas de elite, que era o Colégio Sacré-Cœur, em Copacabana, e o Colégio Sion. E aí eu fui averiguar, não é? Fazer uma pesquisa junto ao Colégio Sacré-Cœur, ao Colégio Sion, e eis que eu me deparo com a seguinte cláusula: filhos bastardos não podiam, filhas bastardas não podiam frequentar as escolas, estas escolas. Então, por esta razão, Angelina Agostini não frequentou as escolas de elite, de meninas de elite da época, e teve uma educação em casa, né? Então, o Ângelo Agostini certamente foi quem iniciou Angelina Agostini na pintura, até porque também a gente percebe em certos quadros de Angelina um diálogo com a pintura da mãe, né? De Abigail, embora isso nunca tenha sido comentado, mas a gente percebe, né? Então, o fato de Angelina ser bastarda é uma condição que impossibilitou a Angelina, inclusive, de frequentar as escolas. Né? Não importava se ela fosse filha do Ângelo Agostini, até isso podia ser uma questão que eu estou pensando aqui, que podia ser uma questão complicada, porque o Ângelo Agostini não era tão bem visto pela elite. Ele era uma figura polêmica. Ele era bem visto em determinados grupos, mas não pela elite. Né? Então, quer dizer, o fato dela ser filha de Ângelo Agostini, né, eu não sei até que ponto eu pessoalmente estou tendendo a achar que isso foi mais um fardo do que uma possibilidade, uma condição que favorecesse ela enquanto mulher e enquanto artista. Sobretudo essa condição dela de filha bastarda fez com que ela sofresse consequências muito grandes, né, muito sérias, e eu acho que deixou traumas em Angelina ao longo da vida, né? Eu tenho tentado ver isso, me aprofundar nessa pesquisa. Quer dizer, por exemplo, Angelina Agostini jamais frequentou nenhum salão da elite carioca. E aí eu não estou me referindo só ao salão de Laurinda Santos Lobo, eu estou me referindo, haviam vários salões de mulheres na época, Angelina Agostini nunca frequentou nenhum desses salões. Angelina Agostini nunca foi clicada, como eu já disse, eu acho, em footing na Avenida Central, o que era muito comum para as mulheres que tinham um certo nome, ou fossem elas da elite, ou escritoras, ou, enfim, artistas, nunca foi clicada na Avenida Central. Né? Ela tinha uma personalidade, segundo a sobrinha neta dela, a senhora Laura Alvim, Lúcia Alvim, que ainda é viva, numa entrevista que eu fiz com ela, quer dizer, ela tinha uma personalidade extremamente reservada, era muito tímida, ou seja, era uma jovem e uma mulher que não gostava de se expor, e eu tendo a entender que isso tem a ver muito com a história de vida dela, a história de vida passada dela, né? Então,
ela tinha essa personalidade extremamente circunspecta, que vai aparecer, inclusive, na aparência dela, como eu disse, né? Ela veste essas roupas, né, que ao mesmo tempo alude a essa ideia da mulher moderna, mas também alude a essa ideia dela não querer, né, se expor, não é assim, não era uma mulher que se expunha pela beleza, ela não era uma musa das artes, ela estava longe de ser uma musa das artes. Mas, contudo, a Angelina, ela atuou muito no mundo artístico. A gente pode ver, por exemplo, na imprensa da época, que ela frequentava muitas exposições, não é? Porque, né, em geral, nessas pequenas notas, ele diz assim, exposição de Berta Worms, presentes, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, Angelina Agostini, né? Sempre acompanhada do meio-irmão e dela, Eduardo Agostini, que era, na época, era um cronista da revista A Rua, do jornal A Rua, que era um jornal bastante importante naquele momento, né? Ela atuou também, aliás, ela não só atuou, ela foi uma das fundadoras do Juventas, não é? Que é a atual Sociedade de Belas Artes, e que o Juventas, na época, era conhecido como um reduto de jovens artistas considerados modernos, inclusive pelo historiador da arte, Rafael Cardoso, que tem, inclusive, um estudo excelente sobre o Juventas, né? Depois que a Angelina recebe a premiação, como eu disse, a Angelina vai para Londres, ela não vai para Paris, né? Então, quer dizer, para finalizar, fica aqui a pergunta: por que ela escolhe ir para Londres e não para Paris, né, lugar onde a maioria dos artistas premiados iam? Por que será? Né? Bom, isso é parte da pesquisa. A professora já respondeu a 4, né? Pelo fato de ser uma filha ilegítima do casal de pintores, como a vida profissional de Angelina Agostini, seu lugar na sociedade e relacionamento com colegas foi afetado. Então, eu só queria, então, fazer um adendo. Seguinte, quer dizer, na medida em que a crítica, não é, sempre afiliavam a filha do grande mestre Ângelo Agostini, parecia que a Angelina não tinha mãe. Então, quer dizer, como assim? Quem é a mãe de Angelina? Não? Porque, em geral, não, é filha de fulano e Beltrano. Fulana e Beltrano. Não, ela era sempre associada a ele. O que me faz entender que realmente houve, assim, vamos dizer, uma manobra do campo artístico para, não é, vamos dizer assim, para limpar a ideia, a imagem de Ângelo Agostini, não é nem limpar, mas, enfim, para manter essa imagem de Ângelo Agostini como um grande artista, e até talvez para proteger a Angelina Agostini, não é? O nome de Abigail de Andrade nunca apareceu. Então, parecia que a Angelina não tinha mãe. Ela só era filha do Ângelo Agostini. Era só isso, para concluir. Em 1913, Angelina Agostini ganhou a mais importante premiação ofertada pela Escola Nacional das Belas Artes, o Prêmio de Viagem à Europa. Você poderia nos explicar a importância dela ter angariado este prêmio, para onde foi aprimorar seus estudos artísticos e quais foram as repercussões na sua carreira? Só pelo fato de Angelina ter sido a primeira mulher a ganhar um prêmio em pintura nos salões, já é, assim, uma conquista enorme, porque, como vocês sabem, a pintura naquela época era o gênero de maior prestígio, né? Então,
sobre outras manifestações artísticas. Então, nós estamos falando de uma mulher que ganha um prêmio de maior prestígio. Né? Então, isso já é um elemento, assim, extremamente importante para a gente começar a pensar. Né? Ela ganha um prêmio de pintura, não é? Com uma tela extremamente ousada para a época, né? E eu vou falar sobre ela mais para frente, um pouquinho, mas ousada especialmente na pose, como afirmou o Mário Pederneiras na crítica que ele fez ao Salão de 1913, né? Porque a pose é praticamente o elemento mais importante na pintura, né? Sobretudo da perspectiva de uma história social da arte feminista, porque através na pose estão relacionados, por exemplo, ideias de persona, do gaze, da individualidade, entendeu? Então, nós estamos no âmbito aí da psicanálise, não é? Da representação, da imagem, de como a mulher se autorrepresenta, entendeu? Então, quer dizer, isso foi extremamente importante, e como eu disse, ela vai para Londres, em Londres ela tem uma vida, que eu não vou adiantar aqui para vocês, desculpe, mas ela tem uma vida bastante interessante, não é? Para o seu tempo, e tem uma vida um tanto complexa, pelo que eu estou podendo, pelas informações que eu estou adquirindo em Paris. Bom, e aí eu vou parar por aqui, porque aí vocês vão, como eu já disse, vocês vão ficar sabendo depois. Obrigada, professora. Então, agora chegou a hora da gente falar sobre a tela que ganhou o prêmio de viagem, né? Intitulada A Vaidade. Você pode falar um pouco sobre a obra? Vaidade, sem um artigo, ok. Sem um artigo. Você pode falar um pouco sobre a obra, sobre a temática, sobre as mudanças culturais e sociais que estavam implícitas na tela e qual foi a reação que ela provocou no público, na crítica, no júri, nos professores da academia? Então, a tela, ela tem sido analisada pelos críticos e historiadores da arte, né? Eu tenho percebido, ela foi analisada até agora, quer dizer, de modo muito antiquado, né? Que eu diria que não tem nada a ver com as análises atuais das historiadoras provenientes da história social da arte feminista, que são essas historiadoras que eu já nominei aqui, né? Mas a tela, ela aponta, como eu disse anteriormente, para os campos da psicanálise, do corpo, da sexualidade, do gaze, que não é masculino, da subjetividade, da imagem e da representação. Ok? Ela apresenta todo esse conjunto conceitual, né, naquela tela. Né? É uma tela que ela não é só expressiva por levantar todas essas questões que eu já elenquei, né? Mas é, sobretudo, uma tela que se diferencia de outras telas, de outras mulheres, pintoras mulheres, que apresentaram no mesmo salão. Ok? Muito embora você possa dizer assim, não, mas era uma tela retrato, a maioria das pinturas apresentaram telas retratos como tela, não sei o quê. Esse quadro, ele não é um retrato, um simples retrato. Entendeu? Ele é um quadro extremamente complexo para o seu tempo. Ok? Extremamente complexo. Né? Do ponto de vista formal, nós vemos que a tela rompe completamente com o enquadramento. Né? E o enquadramento aí que eu quero dizer, o enquadramento da mulher enquadrada pela própria moldura da arte. Né? Ou seja, pela representação do feminino, da mulher na arte. Por quê? Porque ela apresenta a mulher na vertical e não na horizontal.
Quem se representa na vertical é o herói, é o homem. Uma mulher não se representava na vertical, né? Ela se representava na horizontal. Isso é uma tradição desde o Renascimento, das virgens, das Vênus renascentistas, né? Quando ela se representa na vertical, ela já está levantando uma questão. Que questão é essa? Que é a questão que é uma discussão que tange o lugar social da mulher e o corpo da mulher aí, entendido como razão, e não como representação ou objeto de contemplação. Entendeu? Então, quer dizer, esse elemento é fundamental para a gente entender. Opa, é uma mulher na vertical, rompeu. Ok? Depois, além disso, é uma tela, né, que ela apresenta, né, uma construção, um olhar totalmente voyeurístico, que convida o espectador, que em geral é masculino, a entrar nesse ambiente feminino, né? Esse ambiente feminino dessa mulher que está se desnudando na frente do espelho, né? Ao mesmo tempo, a gente não sabe se a mulher representada, se a modelo representada é ela ou a própria pintora, ela mesma, ou se é uma outra modelo, até porque, se você reparar bem certos retratos dela e a retrato da modelo, você pensa assim, poxa, mas são muito parecidas. Então, né, não dá para definir muito bem que mulher é aquela, né? Se é ela ou se é uma modelo, né? Então, eu acho que a tela, ela expressa uma complexidade que é a complexidade da própria alma da artista, entendeu? E de como ela se via ali. E é extremamente interessante porque é uma tela, né, absolutamente sensual, vamos dizer assim, para uma mulher que era extremamente tímida, né? Então, quer dizer, tem toda uma discussão aí no campo da psicanálise mesmo, e da representação da imagem, né, e da própria representação, que é extremamente interessante da gente ver, né? E por isso, então, eu entendo que essa tela levanta uma série de questionamentos no campo da história das mulheres e da sua autorrepresentação. Angelina teve que comprovar por meio de documentos que era brasileira e tinha menos de 35 anos, devido ao questionamento feito pelo pintor Belmiro de Almeida, mostrando que as mulheres, a todo tempo, precisavam provar algo aos homens, muitas vezes acerca de questões de técnica e até mesmo de autoria da obra, enquanto os homens dificilmente eram questionados. Quando uma mulher produzia uma obra em que o tema em evidência era a própria mulher, havia um julgamento ou desconfiança por parte da sociedade. Por que deste incômodo da sociedade, uma vez que os pintores homens fazem isso há séculos? O questionamento de Belmiro de Almeida, ele aponta para uma enorme misoginia, mas a gente tem que pensar também o que estava acontecendo na sociedade carioca naquela época, né? Por exemplo, né, naquele momento, na década de 1910, foi fundado o PRF, Partido Republicano Feminista, né? Pela sertanista Leolinda Daltro, pela poetisa Juca Machado e pela primeira-dama Orsina da Fonseca, que era casada, foi a primeira mulher do Hermes da Fonseca, né? E o PRF, né, que inclusive fez várias manifestações na rua, né, de mulheres pela rua, muito interessante, inclusive, né? Ele lutava pelo quê? Justamente, né? Quer dizer, e não só mulheres vinculadas ao PRF, porque o PRF teve muitas mulheres vinculadas a ele, sobretudo professoras, mas por outras mulheres também que
trabalhavam fora, né? Qual era a reivindicação da mulher nesse momento? Primeiro, acesso à educação, né? Para as mulheres da classe alta, acesso à educação de nível superior, né? E acesso ao mercado de trabalho, porque elas não tinham acesso ao mercado de trabalho. Então, mas é o próprio cronista João do Rio, que na obra Vida Vertiginosa, que ele publicou em 1911, ok? Ele é o único, eu não diria o único, mas um dos poucos intelectuais, cronistas a falar da importância do feminismo, né? E ele, inclusive, em uma das crônicas que se chama O Feminismo, né, ele vai dizer sobre, né, o grande número de mulheres que ele já via atuando como balconistas em grandes lojas e magazines, como telefonistas, como datilógrafas. Inclusive, havia toda uma briga entre homens e mulheres no mercado da datilografia, entendeu? Porque os homens questionavam e diziam assim, eles mandavam cartas para os jornais, para o Jornal à Noite, dizendo assim, mas como assim uma mulher ser datilógrafa se ela não pode, não tem acesso, por exemplo, ao voto? Né? Daí a importância do voto, né? Para poder liberar as mulheres para terem total acesso ao mercado de trabalho. Então, a gente vai ver que aí, nesse momento, está acontecendo uma luta de espaço entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E, obviamente, que essa luta começava a ocorrer também no campo artístico, né? Na EMBA, e especialmente nos salões, que eram espaços de consagração, né? Então, quando Angelina vence o prêmio e é questionada por Belmiro de Almeida sobre a sua idade, se ela tinha menos de 35 anos e se ela era brasileira nata, que eram duas condições para você vencer o prêmio, né? É uma indicação de misoginia, mas também dessa luta por espaços de consagração entre os sexos. Então, a gente já está aqui no campo das relações de gênero, né? Belmiro sabia muito bem que Angelina Agostini tinha 25 anos na época, e também que ela era brasileira nata, porque o Belmiro era extremamente amigo de Ângelo Agostini. Ângelo Agostini, inclusive, fez vários comentários elogiosos sobre o trabalho de Belmiro de Almeida, mas aí tem uma outra questão também do Belmiro. Quer dizer, o Belmiro disputou com a Abigail de Andrade no Salão de 1886, e a Abigail de Andrade ganhou medalha de ouro de primeiro grau, e o Belmiro tirou a medalha de prata de segundo grau, ou seja, Belmiro perdeu para Abigail. Isso para ele deve ter sido assim, ele deve ter recebido isso, como eu já falei, né, essa medalha, né, com sabor muito amargo, né, porque para um homem do século XIX perder para uma mulher, como assim? Né? Então, para finalizar, eu diria que o Belmiro, né, ao fazer isso com uma colega, né, ele expôs essa colega socialmente, né, uma vez que ela teve que apresentar, né, porque a sessão parou, literalmente, quando ele pediu a palavra ao júri, né, o júri parou, interrompeu a sessão para Angelina ir em casa, buscar os documentos, voltar e apresentar os documentos que, na verdade, mostravam que ela era uma filha bastarda. Então, ela teve que apresentar isso publicamente. E hoje em dia nós chamaríamos isso de assédio, mas não vamos ser anacrônicas, né? Mas pensar que o que isso significou para ela, entendeu? Como mulher, ter que ser exposta a essa situação.
Obrigada, professora Cláudia. A gente está já caminhando para o encerramento, e para fechar a nossa conversa sobre a história da Angelina, né? Você tem um projeto de extensão criado em 2019, que é intitulado História das Mulheres entre o Público e o Privado. Nesse projeto, um dos objetivos é discutir o papel da mulher na sociedade brasileira. Você poderia fazer uma avaliação aqui sobre qual foi o papel, né, esse importante papel da Angelina na história das artistas brasileiras? Bom, eu acho que sobre a Angelina eu já falei bastante, né, no sentido de que pela a sua importância, por ter sido a primeira mulher a vencer um prêmio em pintura e etc. Eu queria falar que rapidamente, porque a gente já está caminhando para o final realmente, e eu queria falar rapidamente que esse projeto História das Mulheres entre o Público e o Privado acabou se tornando um e-book, não é? Que eu publiquei o ano passado, que parece até, pelo que eu tenho recebido da editora, parece que está fazendo bastante sucesso, não é? Um e-book, então, que está dividido em 3 partes: mulheres artistas, mulheres letradas e mulheres militantes, né? Em que eu justamente procuro partir dessa visada, não é? Da história social feminista, porque aí eu estou trabalhando com mulheres artistas, mulheres letradas, escritoras e mulheres militantes, ou na militância, né? Então, a minha intenção com esse book foi justamente não só de apresentar trabalhos de pesquisadoras já renomadas, mas também de jovens pesquisadoras que vêm atuando no campo. Então, o e-book está na rede, né? Eu acho até que eu já enviei para vários professores, até da linha de História e Crítica, e vocês podem acessá-lo. E para finalizar com nossa última pergunta, suas pesquisas são pautadas pela perspectiva da história social da arte feminista. Você poderia nos falar um pouco sobre a importância desta abordagem teórica para a construção de novas escritas na história da arte? Bom, a história social da arte feminista é muito importante a gente falar sobre ela. Aliás, eu agradeço essa pergunta, porque justamente, né, a história social da arte feminista, ela surge no que a gente conhece como a grande virada cultural no final do século XX, né, em torno da década de 70, né, a partir dos estudos culturais, dos estudos estruturalistas e pós-estruturalistas, né, mas a gente também não pode deixar de pensar que ela surge também em resposta aos movimentos feministas que surgem na década de 1960. E, evidentemente, que esses movimentos, eles estão ligados a uma obra fundamental, não é, lançada, cujo nome é O Segundo Sexo, né, escrito pela filósofa Simone de Beauvoir em 1949, né, uma obra que abre toda essa discussão que vai possibilitar a emergência desses movimentos nos anos 60, né? A importância de Simone de Beauvoir, ela é enorme porque ela foi a primeira mulher a falar sobre a condição feminina, não como uma feminista, porque Simone de Beauvoir não era feminista, quando ela escreve O Segundo Sexo. Ela era uma filósofa, né? Uma filósofa existencialista, que foi um movimento filosófico desenvolvido pelo seu companheiro de vida toda, com quem ela nunca se casou, porque ela não acreditava em casamento, ambos não acreditavam em casamento, né? Que Jean-Paul Sartre, né? Que desenvolve o existencialismo francês, que também não era o único, porque havia o existencialismo alemão, não é? Pensado por Heidegger, mas ambos eram caudatários do existencialismo do século XIX, desenvolvido pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard. Então, mas a diferença do existencialismo francês é que o existencialismo francês falava, sobretudo, da liberdade. Então, é a partir dessa perspectiva que a Simone de Beauvoir vai escrever O Segundo Sexo, pensando no modo pelo qual as mulheres poderiam conquistar
a sua liberdade naquele momento, né? Então, como que ela propõe isso? Ela propõe isso afirmando, né, que as mulheres deveriam criar o seu lugar social, que elas deviam se situar socialmente, né? É o que ela vai desenvolver longamente no segundo sexo, né? E o segundo sexo, então, ela apresenta o famoso conceito, não se nasce mulher, torna-se mulher, né, que é um conceito filosófico que se refere a um devir, né? E a Simone se utiliza desse conceito para dizer que a condição feminina, ser mulher, não tinha nada a ver com a biologia, mas que era uma construção social advinda do patriarcalismo, né? Então, a Simone, quando escreve O Segundo Sexo, ela não era uma feminista, como eu disse, ela era uma mulher falando sobre a mulher, tendo como lugar de fala a sua posição de intelectual, de filósofa, né, no final dos anos 40, e ela choca a sociedade em geral e choca, sobretudo, não é, o mundo acadêmico francês, o escritor Albert Camus, né, chega a dizer que com o segundo sexo, a Simone de Beauvoir atacou o macho francês. Ele diz isso em entrevistas, né? Então, Simone de Beauvoir, ela só se torna feminista na década de 70, quando ela adere à campanha pela legalização do aborto na França. É ela quem escreve o famoso manifesto conhecido como Manifesto das Salopes. Salopes quer dizer vadias, né? Denominação que foi dada pelo jornal Charlie Hebdo, né? Manifesto que foi assinado por mais de 300 mulheres, afirmando que já haviam feito aborto, como artistas como Catherine Deneuve, Juliette Gréco, né? A própria historiadora social Michelle Perrault e várias outras acadêmicas. Então, é desse contexto, né, que emerge a história social feminista, né? E no contexto dos estudos culturais e pós-estruturalistas, não é? Que começam a questionar as epistemologias e metodologias das disciplinas tradicionais, como a história, a filosofia e a própria história da arte, propondo, então, uma interdisciplinariedade nesses campos. Então, a gente vê aparecer, por exemplo, trabalhos brilhantes, como o trabalho do Edward Said, né, na filosofia, ou da filósofa Spivak, Pode o Outro Falar, né, que é um livro extremamente importante para o campo das mulheres, né? No campo da história social feminista, a gente tem o texto inaugural da historiadora Linda Nochley, que inclusive já está traduzido para o português, mas que em inglês se chama Why There Is Been No Great Artist, publicado na década de 70, né? Então, desde então, a história social da arte feminista, ela tem se desdobrado, ela tem se sofisticado e feito, assim, não só uma verdadeira escavação de mulheres artistas obliteradas pela história, mas, sobretudo, utilizando dessa interdisciplinariedade, né? Introduzindo temáticas novas, vinculadas, sobretudo, aos estudos culturais, como eu já mencionei, mas também como a psicanálise de Lacan, né? Os estudos sobre o corpo, a sexualidade, né? A diferença, que é um conceito filosófico de Derrida, né? Justamente para poder apontar essa especificidade do olhar e da condição feminina. Então, para finalizar, a história social da arte feminista, ela tem se utilizado de ferramentas fundamentais, novas, não é, para analisar a produção das artistas mulheres, porque ela posiciona, primeiramente, a mulher como um sujeito da história, né? Então, ao fazerem isso, elas mostram um olhar feminino e como esse olhar feminino é absolutamente diferente do olhar masculino. Por isso, a leitura de uma obra de arte feita por uma mulher se difere completamente da leitura de uma obra realizada por um sujeito masculino.
ok? Muito obrigada, espero que eu tenha contemplado todas as perguntas. Muito obrigada novamente por ter aceitado nosso convite, professora Cláudia Oliveira. Estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco de sua pesquisa com os seguidores do Museu Dom João VI. Também agradecemos àqueles que nos assistem agora pela companhia e esperamos que tenham aproveitado essa entrevista especial. Não esqueça de ativar as notificações do Facebook, Instagram e YouTube para ficarem por dentro das nossas publicações assim que postadas. Obrigada!